E aí, galera? Beleza? Vocês já imaginaram como seria viver numa ilha isolada, cercado d'água por todos os lados, e de repente, puf, todo mundo simplesmente vaza? É como se alguém tivesse apertado o botão de pause na vida daquelas pessoas. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Nesse vídeo, a gente embarca numa expedição pelas 10 ilhas abandonadas mais incríveis do mundo, lugares esquecidos pelo tempo, tomados pela natureza e cheios de histórias para contar. Vamos descobrir o que aconteceu com esses locais fascinantes. Nossa primeira parada é na costa de Montenegro, onde encontramos a ilha de Mamula, um pedacinho de terra no meio do mar Adriático. Mas não se deixe enganar pela beleza natural do lugar, porque Mamula esconde um passado sombrio. No século XIX, os austríacos construíram ali uma fortaleza imponente, que mais tarde seria usada como prisão pelos italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, Mamula perdeu sua importância estratégica e foi completamente abandonada. Hoje, essa ilha fantasmagórica se tornou um destino turístico. As pessoas visitam as ruínas da fortaleza e nadam nas águas cristalinas que a cercam. A gente atravessa o mundo até a Antártica, um continente coberto de gelo e mistérios. Deception Island é o topo de um vulcão ativo, criando uma baía natural. No início do século XX, era um point para caçadores de baleias. Depois, tornou-se um centro de pesquisa científica. Hoje, é um destino turístico popular. Mas o vulcão está adormecido, criando uma paisagem serena e coberta de neve. A vida selvagem prospera ao redor, com focas e pinguins habitando a área. Preparem os seus turbantes, porque agora a gente vai para o Sudão, mais precisamente para a ilha de Suakin, no Mar Vermelho. Essa ilha já foi um dos centros comerciais mais importantes do mundo, uma verdadeira joia da coroa do Império Otomano. Mas, como tudo na vida, o sucesso de Suakin não durou para sempre. Port Sudan oferecia melhores condições para o comércio. E assim, Suakin foi sendo deixada de lado, como um brinquedo esquecido num canto. E a expedição continua. Nossa próxima parada é em Klein Curaçao, uma ilhota desabitada perto da ilha de Curaçao, no Caribe. Agora, se você está procurando por resorts luxuosos, esquece! Klein Curaçao é para os aventureiros de plantão, aqueles que curtem paisagens intocadas e um bom mergulho em águas cristalinas. A verdade é que Klein Curaçao nunca foi exatamente um centro populacional. A ilha servia principalmente como ponto de pesca e, de vez em quando, rolava até um cultivo por ali. Mas a falta d'água potável e as condições climáticas nada convidativas faziam de Klein Curaçao um lugar difícil de se viver por muito tempo. Sem construções, sem multidões, apenas você, a areia branca, o mar azul turquesa e os poucos bichos que conseguiram se adaptar à vida nesse paraíso desabitado. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque agora a gente desembarca na ilha de Ross, na Índia. No auge do Império Britânico, essa ilha era sinônimo de poder e sofisticação. Sério, a gente está falando de um lugar que já foi chamado de Paris do Oriente. Mas a glória de Ross Island não estava destinada a durar para sempre. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ilha foi bombardeada pelos japoneses e um terremoto em 1941 selou seu destino. Com a independência da Índia, Ross Island foi abandonada. Hoje, as ruínas são um lembrete melancólico do passado. Viajamos para Hashima Island, ou Gunkandjima, que significa navio de guerra. No final do século XIX, descobriu-se carvão no mar. A ilha virou um formigueiro humano, com milhares de trabalhadores. Com o declínio da mineração, Hashima foi abandonada. Hoje, Hashima é um destino turístico popular. Nossa próxima parada é na King Island, uma ilha no meio do Mar de Bering, no Alasca, Estados Unidos. No século XX, King Island
foi o lar de uma comunidade Inupiat, que vivia da caça e pesca, enfrentando as duras condições do Ártico. Mas a vida em King Island nunca foi fácil. As condições climáticas eram extremas, os recursos escassos e o isolamento, quase insuportável. Com o declínio da população e a busca por melhores condições de vida, a ilha foi gradualmente sendo abandonada. Apesar de não ser completamente desabitada, King Island permanece até hoje um lugar isolado e desafiador, habitado por uma pequena comunidade que luta para preservar seu modo de vida tradicional. E a gente volta agora para a Ásia, mais precisamente para a China, para conhecer a ilha de Chengshan. Essa ilha já foi um importante centro de pesca, com uma comunidade vibrante que dependia do mar para sobreviver. Gerações de pescadores nasceram e cresceram em Chengshan, aprendendo desde cedo a respeitar a força e a generosidade do oceano. Dificuldades econômicas, falta de oportunidades e a busca por uma vida melhor no continente levaram os moradores a abandonarem a ilha aos poucos. Casas foram deixadas para trás, barcos ficaram ancorados no tempo e as ruas, antes cheias de vida, ficaram silenciosas. Hoje, Chengshan é um exemplo impressionante da força da natureza, com a vegetação tomando conta das casas abandonadas, criando um cenário surreal e belo. Nossa penúltima parada é na Grécia, um país com um passado rico e milenar. Spinalonga, na costa de Creta, guarda uma história triste e sombria. Durante o século XX, serviu como leprosário, isolando pessoas com hanseníase. Com o avanço da medicina, foi fechada em 1957. Hoje é um patrimônio mundial da Unesco, um memorial de sofrimento e dignidade. E a gente encerra nossa expedição pelas ilhas abandonadas num lugar que parece ter saído direto de um filme de piratas, Dry Tortugas, um conjunto de ilhas no Golfo do México, pertinho da Flórida, nos Estados Unidos. No século XIX, os Estados Unidos decidiram construir uma fortaleza colossal em Dry Tortugas, o Forte Jefferson. A ideia era proteger a costa americana de invasões e garantir o controle das rotas marítimas da região. Mas o projeto megalomaníaco nunca foi concluído. Isolado no meio do oceano, o Forte Jefferson serviu como prisão militar durante a Guerra Civil Americana e, mais tarde, como base naval. Hoje, Dry Tortugas é um parque nacional, um paraíso para mergulhadores e entusiastas da história, que podem explorar as ruínas do Forte Jefferson e imaginar como era a vida nesse ponto estratégico, mas inóspito, do planeta. E assim termina nossa jornada pelas ilhas abandonadas mais incríveis do mundo. Cada uma com sua história, seus mistérios e seus fantasmas do passado. Do frio congelante da Antártica ao calor escaldante do deserto do Saara, vimos como a força da natureza transforma paraísos em ruínas, e ruínas em atrações turísticas. Essas ilhas são cápsulas do tempo, que nos permitem vislumbrar o passado, refletir sobre o presente e questionar o futuro. Elas nos lembram da nossa efemeridade e da importância de preservarmos a memória. Qual dessas ilhas te deixou mais curioso? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Valeu, galera!